Olá, boa noite. Que bom estarmos aqui para a nossa preleção das segundas-feiras. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Hoje é dia 23 de novembro de 2020. É uma alegria estarmos juntos com os amigos dos dois planos da vida que vibratoriamente vão chegando e nós vamos sentindo a presença espiritual dos benfeitores que cuidam da nossa casa, estando à frente do Dr. Bezerra de Menezes, e é muito bom. Nós vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos na mensagem 25. Boa noite, Sandra, boa noite, Pedro, que bom estarmos juntos. A mensagem 25 do livro Vinha de Luz. Apliquemo-nos. É uma passagem de Paulo escrevendo a Tito, capítulo 3, versículo 14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 3, versículo 14. Seja bem-vindo também, Ateliê Espaço. Que bom estarmos juntos nessa noite. E Emmanuel diz, é preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nos não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não nos esqueçamos as boas obras. É o convite ao trabalho, o convite às boas obras. Senhor, gratos somos por estarmos aqui nesta noite reunidos em Teu nome. E em Teu nome, Senhor Jesus, convidando aos benfeitores amigos para estarem conosco, nós vamos iniciando mais esse encontro das segundas-feiras. Com gratidão, Senhor, em nossos corações, nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos que vão chegando para participar conosco desse momento, desse encontro fraterno. Boa noite, Vicente, boa noite, Sueli, boa noite, José Roberto, toda a família. Mas hoje nós trouxemos um tema até impactante. Deus não existe. Deus não existe. Realmente, será que Deus não existe? É a nossa proposta de hoje para refletirmos juntos. Quantos dizem assim, eu não acredito em Deus? Deus não existe. Não é possível que se Deus existisse, acontecesse tanta coisa que nós vemos diariamente à nossa volta. Mas será que realmente Deus não existe? Vamos pensar, vamos refletir e, como nos ensina Kardec, tirar as nossas próprias conclusões, usarmos do nosso raciocínio, da nossa inteligência. Mas nós vamos iniciar contando uma pequena história que aconteceu dentro de uma barbearia. Os homens que estão aqui presentes, que geralmente, periodicamente estão indo ali ao barbeiro, sabe como que é o ambiente de uma barbearia. E um homem foi cortar o cabelo e a barba. Como
Como sempre acontece, ele e o barbeiro ficaram conversando sobre várias coisas. Será que é assim? Fala-se de política, de futebol, fala-se de tudo. Enquanto o profissional está trabalhando, o cliente está ali conversando juntos. E, em função de uma notícia de jornal sobre meninos abandonados, o barbeiro afirmou: como o senhor pode ver, esta tragédia mostra que Deus não existe. Como? Perguntou o cliente. O senhor não lê jornais? Respondeu o barbeiro. Temos tanta gente sofrendo, crianças abandonadas, crimes de todos os tipos. Se Deus existisse, não haveria tanto sofrimento. O cliente ficou pensativo, mas o corte estava quase no final e ele resolveu não prolongar a conversa. Voltaram a discutir temas mais amenos, falar do futebol, falar de coisas mais corriqueiras. O serviço foi terminado, o cliente pagou e saiu. Entretanto, a primeira coisa que viu ao sair da barbearia foi, infelizmente, como vemos muito em muitas cidades, principalmente as cidades grandes, o que ele se depara? Com um mendigo, com a barba de muitos dias, cabelos desgrenhados. Imediatamente, o cliente voltou à barbearia e falou para a pessoa que o atendera. Falou para aquele barbeiro: sabe de uma coisa? Os barbeiros não existem. Como? O barbeiro levou um susto. Não existem? Eu estou aqui, eu sou barbeiro. Não existem, insistiu o cliente. Porque se existissem, não haveria pessoas com barba tão grande, cabelo tão desgrenhado, como o que eu acabo de ver na esquina. E o outro retruca: posso garantir que os barbeiros existem. Acontece que este homem nunca veio até aqui. Se viesse, eu faria o serviço, gratuitamente até, por caridade. Exatamente. Então, para responder-lhe, Deus também existe, diz o cliente. Tudo bem, se os barbeiros existem, eu te respondo, Deus também existe. O que acontece, complementa o cliente, é que as pessoas não vão até ele, as pessoas não buscam a Deus. Se o buscassem, seriam mais solidários e não haveria tanta miséria no mundo. Queridos amigos, vamos refletir sobre essa história, porque quando muitos dizem Deus não existe, eu não acredito em Deus, eu vejo tanto sofrimento, tanta miséria, como diz aquele barbeiro, se eles realmente não tiverem uma base sólida, uma compreensão sólida, como que eles vão poder admitir a existência de Deus? Mas nós temos o Espiritismo que nos dá essa base sólida, para que a gente possa refletir, possa compreender e possa realmente acreditar. A compreensão na existência de Deus, através do Espiritismo, mas é necessário para isso que? É necessário entendermos os 5 pilares que alicerçam, que dão a base à doutrina espírita. Porque não é somente eu dizer, eu creio, mas eu preciso dessa base para que a minha crença seja real, seja verdadeira. E através do Espiritismo conseguimos compreender que Deus existe. Mas é necessário entendermos os 5 pilares que alicerçam a doutrina espírita. Quais seriam esses 5 pilares? Primeiro, a existência de Deus, que é um dos pilares da doutrina espírita. O primeiro é qual?
Deus existe. O segundo, a imortalidade da alma. O espírito é imortal. O espírito não morre. A possibilidade dos espíritos se comunicarem conosco. A comunicabilidade dos espíritos. O quarto pilar que faz parte dos princípios do espiritismo. A pluralidade das existências. A reencarnação. E o quinto pilar, que faz parte dos princípios, fazem parte dessa lei. O quinto seria a evolução. Todos nós estamos aqui para evoluir. Desde o início das eras até nos tornarmos espíritos puros. Mas será que somente dizer que Deus existe vai fazer com que a gente creia que Deus existe? Eu dizer, Deus existe, a existência de Deus é o primeiro pilar que faz parte do Espiritismo. E o outro vai crer? Nós precisamos trazer os outros 4 pilares para que ele possa compreender essa base e ter a noção, a compreensão, o entendimento. A primeira pergunta que Allan Kardec faz aos benfeitores em O Livro dos Espíritos é, a primeira pergunta, a primeira questão, que é Deus? Que é Deus? Esta é a primeira pergunta que Allan Kardec faz em O Livro dos Espíritos. E os benfeitores respondem o quê? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, é o máximo de tudo. Causa primária, causa primeira, é o princípio de tudo. É a causa inicial de tudo. É o que os espíritos, de uma forma muito objetiva, respondem que é Deus. E eles respondem isso a Kardec. Mas isso vai nos dar convicção? Precisamos avançar. Isso quer dizer, quando os benfeitores se pronunciam dessa maneira, o quê? Que Deus é o Criador do universo, que tudo foi criado. Ou melhor, que tudo que foi criado tem uma causa inteligente. Por causa inteligente, nós podemos entender o quê? Tudo que Deus criou foi intencional, ele teve a intenção de criar. Não foi por acidente, não foi obra do acaso. Não podemos crer que todo o universo, toda a criação foi obra do acaso. Não. Houve ali uma inteligência suprema, uma inteligência máxima por trás de toda a criação. Não foi uma coisa por acaso, não. Deus é a inteligência máxima do universo. Sendo assim, tudo no universo responde a uma causa inteligente. Mas vamos refletir um pouco mais sobre Deus. Primeiro, Deus é onipresente. Deus é onisciente. Deus é onipotente. Deus é soberanamente justo e bom. Mas o que isso significa? Também ainda não deu a convicção da existência de Deus. Vamos caminhar mais um pouco. Onipresente. O que significa que Deus é onipresente? Oni. O prefixo oni significa todo, todo. Significa que Deus está presente em tudo, em todos os lugares do universo. Não existe lugar onde Deus não esteja. Ele está dentro, ele está fora, ele está em todos os lugares. Onipresente. Oni. Todo. Deus está em todos os lugares. E onisciente, Deus é onisciente. Significa o quê? Que Deus sabe tudo. Ele detém todo o conhecimento. É a perfeita sabedoria. Mas vamos avançar mais um pouco. Deus também é onipotente. Onipotente, aquele que pode tudo. Deus pode tudo. Mas ainda tem mais. Deus
é soberanamente justo e bom. Soberanamente justo e bom. Todas as forças do universo agem de acordo com a justiça divina. Existe uma lei perfeita, uma lei divina, uma lei que rege toda a natureza. Todo o universo é regido de acordo com essa lei, é regido de acordo com essa justiça divina. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Já que Deus sabe tudo, está em todos os lugares, detém todo o conhecimento e a inteligência máxima, tudo que acontece é para o bem do todo e de nós mesmos. Então não existem erros nem injustiças. Deus não erra. Deus é perfeição, Deus é perfeito. Se nós, ainda com as nossas imperfeições, procuramos agir de forma que não haja erros, não haja injustiças, quanto mais Deus, que é a perfeição absoluta, a inteligência máxima. Então, voltando para que a gente reflita bem, Deus sabe tudo, está em todos os lugares, detém todo o conhecimento, é a inteligência máxima, tudo que acontece é para o bem de todos e de nós mesmos. Não existem erros nem injustiças, mas ainda pode ter aqueles que dizem, não, ainda não conseguiu me convencer. É tudo isso que falou sobre Deus, mas ainda não me convenceu. E realmente, estes atributos, essas qualidades de Deus, elas só vão fazer sentido se nós analisarmos sob essa ótica dos 5 pilares. Se simplesmente eu disser, Deus existe, Deus é bom, Deus é perfeição, e nós vermos o sofrimento, a maldade, a violência, não vai me convencer. Para que eu possa ter essa base sólida, eu preciso analisar os outros pilares que a doutrina espírita nos traz e nos esclarece. Senão, não conseguiríamos compreender que se Deus existe, por que ainda vemos tantos sofrimentos, tanta violência, tanta maldade? Por que algumas pessoas nascem com deficiências físicas, deficiências mentais, e outras nascem lindas, perfeitas, maravilhosas, sem nenhuma limitação? Como que nós vamos compreender a perfeição de Deus? Que Deus é justo, que Deus não erra. Nós precisamos ter uma compreensão maior para podermos entender isso. Porque uns nascem ricos ao lado de outros que nascem pobres, miseráveis mesmo, padecendo todo tipo de carência material. Que Deus é esse? Onde está a sua justiça? Mas nós podemos ter essas respostas de forma lógica e racional, através do Espiritismo. Mas para isso é necessário compreendermos as leis divinas, compreendermos as leis de Deus. E como que nós vamos compreendendo essas leis? Quando nós vamos refletindo e nós vamos compreendendo a imortalidade da alma, que o espírito é imortal, vamos compreendendo a pluralidade das existências, a reencarnação, a evolução, que estamos aqui para evoluir. Quando compreendermos as suas leis, que as leis que regem o universo, e que uma dessas leis que regem o universo, quando nós compreendermos que uma das leis que regem o universo é a da reencarnação e que o espírito é imortal, quando nós compreendermos isso, ele, através de sucessivas existências em vários lugares, dentro do planeta Terra ou em outros planetas, nós podemos reencarnar. Aí sim, aí vai ficar mais fácil da gente
já avançar para ter essa compreensão da existência de Deus. Quando Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 a 3, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Jesus diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Jesus já nos diz, há muitas moradas. Não existe vida somente no planeta Terra. Jesus fala também para Nicodemos, o doutor da lei, a necessidade de nascer de novo. É necessário nascer de novo. E Nicodemos não consegue compreender o que Jesus está dizendo. Mas Jesus já nos orientava, já nos alertava, já nos ensinava sobre isso. Nós viemos a este planeta Terra com o objetivo maior de evoluir. Quando Deus nos criou, foi para a evolução até atingirmos a perfeição absoluta. Nós viemos à Terra com o objetivo de evoluir e de nos aproximarmos do Criador, nos aproximarmos de Deus e assim compreendermos a sua justiça e a sua bondade. A matéria, o nosso corpo físico, é a possibilidade que Deus nos dá para evoluir. Através do corpo físico, enquanto aqui estamos encarnados, nós vamos trabalhando muitas das nossas imperfeições e, com isso, nós vamos evoluindo. Quando vimos nossos irmãos, ou nós mesmos, sofrendo, passando por situações de difícil compreensão, nós devemos o quê? Analisar que essas aflições, elas têm uma causa. Nada é por acaso. Se a causa não é uma causa atual, será uma causa do passado. A cada um segundo suas obras. É a lei de causa e efeito. Se nós estamos passando por momentos difíceis, ou alguém, um ente querido, um amigo, nós temos que compreender que se não é uma causa da atual reencarnação, é uma causa do passado. É a lei de causa e efeito. Nós semeamos, nós colhemos. Deus não pune. Simplesmente nós é que precisamos quitar os nossos débitos. Para isso é necessário refletirmos. Por que eu estou passando por essas situações? E temos que compreender também que o nosso planeta Terra, ele também está evoluindo. De planeta primitivo, planeta de provas e expiações, caminhando para um planeta de regeneração. Ora, se reencarnamos num planeta ainda de provas e expiações, o que é que nós podemos esperar? Não podemos esperar um planeta equivalente ao nível de um planeta feliz, de um planeta regenerado. Não. Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos: o mal existe? O mal existe? E os espíritos respondem categoricamente a Kardec: não, o mal não existe. Para nós, espíritas, o que a doutrina espírita nos ensina? O mal ainda é o quê? É o fruto da ignorância. O mal é o fruto da ignorância. Se não considerarmos a reencarnação, aí não há como compreender que a origem do mal é espiritual, pois os espíritos que habitam a Terra são ainda muito imperfeitos. Somos nós. Por isso que ainda existe o mal no nosso planeta. Deus não criou o mal.
A origem do mal não é uma criação divina. São opções dos seus filhos ainda imperfeitos, ao invés de buscar o caminho do bem, buscarem o caminho do mal. Deixarem ainda o egoísmo, o orgulho, a maldade, a inveja, o ciúme prevalecer em detrimento do bem. Na questão 120 de O Livro dos Espíritos, nós vemos que para chegar ao bem, todos passam pela ignorância. Todos nós passamos pela ignorância. O que é a ignorância? A ignorância dentro das leis de Deus quando Kardec pergunta como que Deus criou os espíritos. Os benfeitores dizem aqui, simples e ignorantes, simples e sem saber, sem conhecimento, porque Deus nos quer dar a oportunidade de, através do livre-arbítrio, nós evoluirmos. Então, essa ignorância das leis de Deus, a ignorância das leis cósmicas que regem todas as coisas, é que permite ainda que o mal esteja presente. A partir do momento que nós formos trabalhando a nossa evolução moral e espiritual, nós fomos adquirindo todo o saber e formos percebendo que os caminhos do erro não são os melhores caminhos, a maldade vai deixar de existir. Mas vamos voltar à história daquele barbeiro. O barbeiro afirma o quê? O que é que o barbeiro diz? O barbeiro afirma que os barbeiros existem. E o cliente, em contrapartida, também afirma o quê? Exatamente. Então, Deus também existe. Agora, o que acontece é que as pessoas não buscam o caminho de Deus. Nós nos apartamos de Deus de uma forma simbólica quando se fala lá na Gênese do Antigo Testamento, do paraíso perdido, de Adão e Eva, que são expulsos do paraíso. Por quê? Nós, a humanidade terrena, nos afastamos de Deus. Precisamos fazer esse caminho de volta, buscar esse paraíso perdido. Se nós não buscarmos ao nosso Pai, que é o nosso Criador, Criador de todo o universo, agora, a partir do momento que a humanidade em geral começar a fazer esse caminho, buscar a Deus, nós vamos nos tornar o quê? Mais solidários. E não vai haver tanta miséria no mundo. Porque muitas das vezes, como aquele barbeiro disse, não, Deus não existe, porque existe ainda maldades, existe fome, existe misérias. Mas por quê? Nós ainda somos egoístas. Pensamos, em primeiro lugar, em nós próprios. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. A partir do momento que nós nos tornarmos mais solidários, começarmos a exercitar os ensinos de Jesus, o nosso planeta vai mudar, vai evoluir, porque não vai precisar ter mais guerras, porque nós vamos saber usar o diálogo, saber usar a palavra. Não vai haver mais fome, porque nós vamos saber dividir. Não vai haver violências. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 30, Jesus diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Então, o que nós convidamos a todos nós? É um convite que nós fazemos para todos. Busquemos os ensinos do Evangelho e entremos em comunhão com o Criador. Através da mensagem do Cristo, através dos ensinos de Jesus, nós vamos caminhando para entrarmos novamente nessa comunhão com o Pai, aquele que rege
todo o universo, que está em toda parte, está dentro e fora de nós, ao nosso lado está, e nós estamos impregnados, mas nós não percebemos. Tudo no universo está regido pela bondade e justiça de Deus, que estão além da nossa compreensão. Estão além da nossa compreensão. E eu espero que eu tenha conseguido convencê-los de que Deus existe, ter trazido os argumentos para que a gente possa refletir e dizer, não, realmente, Deus existe. Deus é amor, é bondade, é justiça, é perfeição. Desejamos a paz a todos, que a doce paz de Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês. Foi muito bom estarmos juntos e na próxima segunda-feira traremos um tema para a nossa reflexão. Queridos amigos, saúde, paz e harmonia.